Oi, pessoal, tudo jóia? Bem-vindos novamente ao Papo de Bar, o seu podcast semanal que a gente fala sobre obesidade, cirurgia bariátrica e sobre saúde de uma forma geral. Tô aqui com minha amiga de novo, né, Marcelão? E aí, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando aí mais uma nova temporada do Papo de Bari. Cheio de novidades. A pausa foi só curta, foi só uma semaninha e agora estamos começando mais uma temporada do Papo de Bari. Muito animados, vamos ter gente tanto aqui do DF como agora vamos ter convidados de fora também. Graças à tecnologia, né, amigo? Vamos arrasar. Hoje nós trouxemos um convidado super especial para falar de um tema atual e um tema que está cada vez mais aumentando, né, no Brasil, no mundo da cirurgia bariátrica, que é a cirurgia bariátrica em obesidade extrema, que é o Dr. Aristóteles Cruz, que é um cirurgião bariátrico aqui do DF, um excelente cirurgião, violinista também, ele vai contar um pouquinho aqui pra gente isso aí, né? Doutor Aristóteles, seja bem-vindo, muito prazer ter você aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite e espero que todos aproveitem como a gente vai aproveitar aqui hoje. Bom demais. Aristóteles, pra gente começar, a gente gosta do nosso momento fofoca, né? A gente gosta de saber um pouquinho da vida pessoal e essas coisas todas. Apresenta aí quem é o Aristóteles, fale da sua carreira profissional, pessoal. Fique à vontade. Vamos lá. Eu sou um cirurgião, eu formei em Sergipe, eu sou formado pela Universidade Federal de Sergipe. Vim para Brasília em 99 fazer residência médica, depois do processo de residência no Agarram e no Hospital de Base. Já comecei a trabalhar, casei aqui em Brasília, sou casado com a Moema Dourado, psicóloga. E é isso. Sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e a bariátrica está entre essas minhas paixões. Bom demais. E é violinista, né não? Tem nas essa horas paixão vagas, também. toca violino, né não? A música sempre andou junto com a medicina, ali, disputando espaço com a medicina. Legal. E, Aristóteles, por que fazer, assim, o que te mexeu fazer cirurgia, né, se especializar em cirurgia e especificamente sobre a questão da bariátrica? A cirurgia é a questão do fascínio com a anatomia, com os problemas que você pode resolver retirando órgãos, desviando trânsitos intestinais e você ajudando de uma forma muito objetiva o paciente. Uhum. É um paciente que precisa de uma intervenção. Na fase inicial, você fica apaixonado ali pelo trauma, por exemplo, o paciente que chega acidentado, precisa urgentemente da sua atuação. E depois de um tempo, você vai tendo o consultório puxando para outros caminhos. Como cirurgião do aparelho digestivo, você tem sempre muitos desafios. E à medida que você vai envelhecendo, também você vai vendo que os desafios vão piorando, na realidade, né? Os pacientes mais graves vão te procurando, os colegas vão te indicando pacientes mais complexos. E toda vez que tem dentro de um grupo de cirurgiões um paciente complexo, a discussão e até a decisão cirúrgica acaba recaindo sobre mim. Muitas vezes. O Dr. Aristóteles é um dos poucos cirurgiões que opera obesidade extrema, né? Não são todos os cirurgiões que gostam ou têm segurança, vamos dizer assim, não é nem questão de gostar, que tem segurança. Acho que antes de qualquer coisa, eu queria entender se o que é obesidade extrema. Esse é o termo que a gente usa, eu até fiquei na dúvida se é obesidade extrema, obesidade super obeso, né? Era um termo que usava antes. E como é que a gente pode definir essa obesidade extrema? A obesidade já tem estigma demais em relação ao paciente obeso, então quanto mais a gente fala de mórbido, super obeso, tudo isso vai trazendo muito peso para esse paciente. Eu acho que todos os pacientes são pacientes obesos e a gente reclassifica dentro do ambiente mais técnico, que é o nosso ambiente, para facilitar, às vezes, a comparação de resultados. Um paciente que tem um índice de massa corporal abaixo de 50, ele se comporta com um resultado pós-operatório diferente de um paciente que tem acima de 50 de IMC. E quando nós vamos para o paciente acima de 60, acima de 70, no Agarram essa semana passada nós operamos uma paciente de quase 80 de IMC.
Então, tudo isso são outros desafios, né? Às vezes, o desafio de poder mexer uma pinça dentro do paciente para poder fazer a cirurgia. Então, porque às vezes a resistência da parede abdominal é extrema. Uhum. Então, essas coisas mas são desafios que, para o cirurgião, a gente gosta desse desafio novo, né? Esses pacientes vão chegando, coisas que a gente só via muito em programas americanos, que nos Estados Unidos é muito comum esse tipo de obesidade, a gente já começa a ver no Brasil com mais frequência. Tá. E cada vez, assim, a gente, né, quando a gente vai para outros lugares do mundo, a gente também consegue observar isso, né? Eu estava viajando para fora e no lugar, né, onde eu estava, no país que eu estava, eu até fiz alguns vídeos, né, de como o formato do corpo era diferente, né? A gente via, né, de várias nacionalidades, o formato do corpo, a obesidade é diferente, né? A gente também começa a observar um pouco disso, né, Aristóteles? A gente... É uma doença crônica, é uma doença da nossa época, né? É uma doença da nossa época, dessa vida que a gente leva. Essa correria toda, essa mudança de alimentação, de estilo de vida. E um ambiente genético aí também modificado por esse ambiente externo, né, que pesa muito. Não é só a questão da escolha de atividade física, de alimentação do paciente. Tem um componente genético aí muito já modificado por esse ambiente externo. Sim. Que é epigenética. Epigenética. Antes de você fazer a próxima pergunta para ele, só para lembrar vocês que estão nos vendo, nos assistindo, mas principalmente que vocês estão vendo agora, se quiserem comentar, tirar dúvidas, só comentar aqui que a gente vai estar ao vivo respondendo tudo às 19 horas aqui, normalzinho, como sempre foi, viu? Então, assim, que a gente pode falar que a obesidade extrema é o índice de massa corporal acima de 50? De 50. De 50, né? Isso. Tá. Eu também vejo, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com obesidade, tem 20 anos que eu trabalho com obesidade e cirurgia bariátrica, esse ano completou 20 anos, eu lembro que, assim, era muito raro, né? Esse ano já atendi 4 casos. Né? Esse ano a gente estava no meio do ano, já tô no meu 4º aí de obesidade extrema. Antigamente era 1, e olha lá, por ano, né? Às vezes tinha ano que não tinha nenhum paciente com obesidade extrema. Então, realmente é uma coisa que está aumentando, né? Infelizmente está aumentando e a gente precisa se especializar também, né? Porque eu acho que tem suas especificidades, né? São casos que têm suas especificidades, aí olhando para o lado psicológico, é uma coisa que eu trabalho com todos os pacientes, a questão da expectativa, mas eu acho que com esse paciente a gente também tem que trabalhar até melhor essa expectativa, né? Em relação até a magreza, né? A expectativa de ter magreza, de ser magro, que não é o que a gente espera com a cirurgia nesses casos, né? Essa questão da incidência, né, da prevalência nova desse tipo de paciente, para você ter ideia... Eu faço parte do serviço de cirurgia bariátrica do Agarram, que é o único de cirurgia bariátrica na rede pública aqui em Brasília. E o nosso critério do paciente que vai primeiro para a cirurgia é o paciente acima de 50 de IMC. Quando a gente fala em equidade, né? Porque a gente tem um critério de gravidade em escala de cores, vermelho, amarelo, verde, azul. E esse paciente vermelho é o paciente, por exemplo, que tem diabetes e já usa insulina. E o outro critério é o paciente que tem IMC acima de 50. Entendi. E nós temos operado com mais frequência esse paciente. Quase sempre agora o paciente operado tem sido esse paciente de acima de 50. É mesmo? Virou Temos rotina. De frequência... Virou rotina. É mesmo? Virou rotina. Precisávamos trazer esse tema para o podcast. Sim, né? Com certeza. A preparação desse paciente é diferente? Diferencia a preparação, o pré-operatório dele? Essa questão da perda de peso pré-operatória, né? É necessária? Como é que é? Existem 2 ambientes. A perda de peso pré-operatória para qualquer paciente que vai se submeter a uma cirurgia bariátrica, ela é sempre muito bem-vinda. Não necessariamente o paciente de IMC, o super obeso, o paciente que tem essa obesidade extrema, ele vai ser mais difícil do que um paciente que às vezes tem um IMC de 40. Existem situações
onde você pode ter um paciente jovem, com abdômen, com a musculatura mais definida, apesar da obesidade, que ele pode causar uma dificuldade para a movimentação dessas pinças durante a cirurgia, que um paciente de 50 não causaria. Às vezes é uma pessoa mais idosa, que tem menos musculatura abdominal, já teve filhos. Isso facilita esse ambiente de... Porque na cirurgia é importante a gente chamar a atenção para isso, porque o que a gente está falando é de um ambiente que o cirurgião adora sobrevoar, que é esse ambiente aéreo que a gente cria na cirurgia laparoscópica, que é a parede abdominal sobe, você cria um espaço aéreo por onde as pinças vão passar. Pinças, grampeadores, bisturi ultrassônico, esse ambiente que a gente navega. É um gás, né, que você... Isso, a gente injeta gás carbônico sob pressão e ele levanta essa parede abdominal. Isso facilita todo o processo, As alças, estômago, as alças intestinais ficam embaixo, a parede abdominal em cima, e esse ambiente aéreo é por onde passam as pinças e por onde a gente faz toda a manipulação dessas vísceras. Entendi. Mas aí na pessoa que tem obesidade extrema, difere isso, entendeu? Assim, é mais difícil, é mais fácil? Sim, é mais difícil, porque você tem geralmente, principalmente homens, você tem um ambiente de gordura visceral, abdominal muito grande, estruturas que você mobiliza com uma certa facilidade, essa dificuldade aumenta. Você tem que tomar muito cuidado para, na mobilização do intestino, por exemplo, na contagem das alças, você não causar lesão nesse paciente, porque às vezes uma simples movimentação da pinça, se você faz uma tração, a alça não vai para onde você quer, você pode causar lesão nesse intestino. Então tem que ser muito mais cuidadoso. Entendi. E Aristóteles, assim, os tipos de cirurgia que tem hoje, né? Só para esclarecer para quem está nos acompanhando. Quais são elas? E elas diferem? A técnica cirúrgica é diferente para quem está também apresentando a questão da obesidade extrema. Da obesidade Até extrema? Pensando nas técnicas novas aí, né? Há menos de um mês atrás eu falei sobre as técnicas emergentes, né, chamadas de emergentes, que estão em processo de validação pelo Conselho Federal de Medicina, mas já tem uma validação pelas sociedades médicas, né, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica, já emitiram parecer sobre essas técnicas, que a gente chama de emergentes, mas elas já estão sendo estudadas há quase 20 anos. Então, o que está chegando para a gente como técnica emergente são cirurgias que já estão sendo validadas há 20 anos, por grupos menores, como deve ser. Uma técnica ela não deve entrar no mercado de uma hora para outra. Não pode fazer teste em pessoas. Você tem que fazer as etapas do estudo científico adequadamente. Em relação às técnicas, o que a gente tem hoje ainda são as duas técnicas principais, sleeve e bypass. Claro que o bypass já não é o mesmo bypass lá do início, ele já se modificou. E ele também se modificou baseado em alguns aprendizados que nós tivemos com outros grupos fora do país fazendo técnicas emergentes. Então, quando você vai para uma técnica chamada OAGB, que seria uma simplificação do bypass com anastomose única intestinal, que a preocupação era sempre assim, eu quero uma cirurgia que seja mais rápida, que o paciente fique menos tempo anestesiado. A gente já conseguiu isso. Um sleeve, um bypass, são cirurgias que duram de 50 minutos a 1h15, 1h30. Quando você vai para 1h30, você já disse que a cirurgia foi um pouco mais difícil. Aquela cirurgia foi difícil. 1h45 até 2 horas. Então, essa cirurgia é uma cirurgia muito segura nesse aspecto de tempo. Mas, no passado, um cirurgião achou que a OAGB, que seria o bypass gástrico de anastomose única, né, a sigla em inglês, seria uma opção melhor. Claro, as medidas de alça intestinal também mudam, tentando jogar esse alimento
mais para frente no intestino delgado. Só que isso também se tentou com outras técnicas, elas foram praticamente abandonadas. Então, é sempre assim, a gente vai para uma outra técnica sempre com cuidado para que você não cause mal a esse paciente. Você quer causar o melhor efeito sem causar muitos efeitos colaterais, principalmente em relação à desnutrição. Isso é muito individualizado, né, Aristóteles? É uma escolha muito individualizada. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, dessa questão da escolha da técnica, da escolha de várias escolhas, até da proposta da dieta. É uma coisa muito individualizada, né? Se o paciente também tem acesso, você que trabalha no SUS, né? Se ele vai ter acesso à questão da suplementação, não vai ter, isso é uma coisa muito individualizada. Então, gente, a gente está falando aqui de técnicas e tudo, mas é uma coisa que você vai escolher com o seu cirurgião, ele precisa entender a sua história de vida, ele precisa entender, né, os seus hábitos, os seus objetivos, para que possa fazer essa escolha. A gente não pode dizer que uma é melhor que a outra, né? Depende muito disso. Você falou no começo do podcast, né, que a gente começou, você falando dessa questão do trabalho das expectativas, né, de pós-operatório, de resultado com relação a esse paciente com obesidade extrema. É diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. A gente não vai... Claro que a gente quer o máximo de perda de peso, mas uma perda de peso saudável. É um paciente que muitas vezes tem uma massa magra muito pequena, né? O paciente sarcopênico, ele tem essa massa magra muito pequena. Tem muita gordura visceral. A gente quer que ele perca essa gordura da forma mais saudável possível. E o objetivo não é transformá-lo num paciente magro. Se isso acontecer, ótimo. Mas o objetivo é controlar as doenças, principalmente que já existem, junto com as comorbidades que existem com a obesidade, que coexistem, né, com a obesidade, e levar esse paciente para uma qualidade de vida melhor, sempre melhor, sem trazer prejuízos para essa vida, que já é muito difícil. São pacientes que às vezes não entram num assento de avião, não entram num assento de ônibus, não passam em catraca de ônibus, não conseguem amarrar o cadastro do sapato. Então, a locomoção é complexa, então né? tem muito ganho aí que vai além do peso. E que, por exemplo, perder só 10 quilos, não que para a maioria das pessoas que estão num ambiente de sobrepeso, não obesidade, seria a resolução de todos os problemas de perda de peso. A gente está falando de uma outra esfera. São pacientes que precisam perder 40, 50, 70, 100 quilos. Já tive paciente de pós-operatório que perdeu 100 quilos. Eu também. Então, tinha 170 originalmente, chegou a 70 quilos. Foi um efeito muito bom? Foi, né? Mas todo mundo vai chegar nessa faixa dos 2 dígitos? Não. Não né? é o objetivo, às vezes, né? Às vezes é um paciente mais alto, ele vai ficar ali em torno de 100 quilos, mas com as doenças todas controladas, com a qualidade de vida completamente diferente. Vai poder brincar com o filho, coisa que não conseguia antes. Uhum. Vai ter uma expectativa de vida, na realidade. O que a gente quer é pegar esse paciente que poderia morrer mais cedo, né, pelas complicações da obesidade, e fazê-lo viver mais, com qualidade de vida. É isso. As cirurgias reparadoras, né, aproveitando e falando um pouquinho desse pós-operatório, já que a gente está falando de emagrecimento. Essas cirurgias reparadoras, o tempo também é alterado? Eles têm que fazer mais cirurgias reparadoras? Depende de cada caso? Como é que é isso, Aristóteles? A cirurgia reparadora é um ambiente muito do cirurgião plástico, né? É uma decisão paciente a paciente. No ambiente de cirurgia bariátrica, já é um aprendizado completamente novo. O cirurgião plástico, ele teve que reaprender técnicas e desenvolver técnicas, porque a expectativa também é completamente diferente. Uhum. Aquela estratégia de você esconder uma cicatriz numa dobra ali, perto de marca de biquíni, essas coisas mudam completamente no ambiente de cirurgia bariátrica. Então, esse alinhamento das expectativas, ele é outro. Uhum. Claro, a gente vê as mulheres geralmente fazendo mais procedimentos reparadores do que os homens,
né, depois de perderem peso. A tendência é que as mulheres façam mais. As mulheres reclamam muito da mama, né, do abdômen. E aí vem as outras coisas, né? A gordura entre as coxas, os braços. A pele, né? E claro que isso vão trazendo também marcas, que dependendo da sua cicatrização podem ser discretas ou muito aparentes, que vão ficar bem, por exemplo, de roupa, mas de biquíni. Então aí são outros detalhes que têm que ser bem discutidos. No ambiente da obesidade extrema, aí você vai duplicando, triplicando. Por exemplo, nós temos no ambiente do SUS uma paciente que tinha um abdômen que a gente chama em avental tão grande que esse abdômen necrosou. Operada. Antes da cirurgia bariátrica. Antes da cirurgia bariátrica. Como assim necrosou? Tem fissuras na pele, entram bactérias da pele que Aqui causaram... embaixo? O abdômen chegava quase ao chão. Nossa. Né? Então, a cirurgia plástica entrou como uma cirurgia pré-cirurgia bariátrica para fazer uma cirurgia que a gente chama de higiênica, para tirar aquele excesso de pele que necrosou. A paciente ficou grave, internada no hospital, foi para UTI, em sepse, em quadro de infecção avançada. Depois de receber a alta e com isso tudo controlado, ela entrou no processo de preparação da cirurgia bariátrica. Porque nem nossa paciente ela era ainda. Caramba! Então, existem esses quadros. Eu já tive há muitos anos, assim, sei lá, uns 10 anos, uma paciente que ela operou 2 vezes, assim, porque o excesso de pele pós-cirurgia foi tanto que ela teve que operar uma vez, né, assim, logo após a cirurgia ela perdeu muito peso, só que ela ficou com muito excesso de pele, começou a ferir, começou a ter problemas. Aí ela operou para tirar esse primeiro excesso. Depois de 1 ano e pouco, ela fez uma outra cirurgia e depois de mais tempo ainda, que aí ela perdeu mais peso, ela fez uma terceira cirurgia. Então, assim, ela foi fazendo cirurgias porque ela, de fato, ficou com muito excesso de pele. Muito mesmo. O que a gente considera... Porque, assim, uma das coisas que a gente aprende, né? Assim, lógico que eu não sou médica, mas a gente aprende que geralmente quando eles perguntam, quando é que eu vou poder fazer cirurgia plástica? Aí eu falo, isso é uma coisa que quando seu peso, geralmente é quando o peso estabilizar. E aí a gente tem na literatura aí 1 ano e meio, 1 ano, 1 ano e meio, né? Mas o que você considera a estabilidade do peso? Existe a estabilidade para a equipe que acompanhou o paciente no pré-operatório e na cirurgia bariátrica. Existe a estabilidade que o cirurgião plástico espera do paciente, a perda de peso que o cirurgião plástico espera. Porque o tempo é esse. Equilíbrio de peso em torno de 1 ano, 1 ano e meio, vai variar de paciente para paciente, mas até 2 anos o paciente chegou geralmente onde ele tinha que chegar com aquela rotina de hábitos e com a cirurgia. Geralmente ali o peso está estabilizado. Se estabilizou no peso que eu gostaria que ele estabilizasse, aí é outra coisa. Né? Mas é 30% em torno? Em torno disso. De peso total, né? Isso. Agora, o paciente pode não chegar a isso. Ou então ele chegar e ainda não está satisfeito com essa perda. E a insatisfação pode ser não do paciente, principalmente as mulheres, elas podem estar muito ansiosas por esse dia, mas o cirurgião plástico ainda dizia assim, você ainda precisa perder mais 10 quilos. E depois de todo o processo, perder 10 quilos já virou uma dificuldade muito grande. Então, talvez esses 10 quilos nem aconteçam. A paciente pode ter chegado no peso mínimo dela pós-cirurgia. Porque essas medidas não são matemáticas. Elas não são matemáticas. Então, você tem que alinhar a expectativa. Você, às vezes, pode liberar, fazer um procedimento, desde que essas expectativas estejam bem alinhadas. Eu pergunto isso porque eu estou com um caso, né? E já está com 2 anos, jovem, uma paciente bem jovem, operou adolescente, né? Já tem 3 anos de operada, né? Agora já é uma adulta, jovem. E aí ela tá, né, ela estabilizou, ela entrou, a gente botou lá nos gráficos, né, aquele gráfico que saiu semana passada, colocamos e tal, fizemos aqueles cálculos antigos também, e tava, né, ela, paciente minha, da Mari, e a gente viu que tinha estabilidade do peso e ela muito insatisfeita. E aí,
ela achava que ela não poderia fazer, ela ainda tinha aquela ideia de que se fizesse a cirurgia plástica ela não ia poder engravidar, né? E a gente até tem um episódio aqui com o Dr. Fabiano Godin que ele fala que não tem nada a ver, que pode, gravidez tranquila e tal. E aí a gente tava pensando, né, qual é o peso dessa estabilidade, né? O que é, como é que a gente vê isso, estabilizou ou não estabilizou? Só que a gente também viu na literatura que quando, né, ficou um tempo já com aquele mesmo peso, ela já tá aqui uns 6 a 7 meses já com o mesmo peso, varia 1 quilo, 1,5 quilo, ela perdeu já 45 quilos. E a gente viu, eu não lembro os autores, né? Foi recente esse estudo, um estudo muito bem randomizado, muito bem feito, mostrando que há o paciente, depois que ele faz a cirurgia plástica, ele até consegue perder um pouco mais de peso, né? Porque ele fica motivado, ele começa a fazer, porque com medo, né, de estragar a cirurgia, ele fica mais seguro de ir para academia, né, de fazer atividade física de força, porque, por exemplo, essa minha paciente, ela não gosta porque a roupa da ginástica marca muito esse excesso de pele no abdômen, que realmente tem, o avental, né? Isso. Então, isso é bem interessante. Por isso que eu acho interessante a gente pensar que é uma coisa individualizada e que tem que ter uma comunicação, né, com a equipe. Tem que ter uma comunicação. Não adianta eu falar, não, eu acho que você tem que fazer a plástica. Não, você precisa conversar com o seu cirurgião, com o seu cirurgião plástico, com o seu nutricionista, para ver se realmente tem essa estabilidade. Porque não existe uma definição ainda, né? Não. A gente não tem um consenso do que é estabilidade. Isso é muito caso a caso e a discussão com o cirurgião plástico é fundamental. É. E claro, às vezes ouvir a opinião de 2 ou 3 cirurgiões plásticos para que essa escolha de expectativa, qual a expectativa, para onde é que ele quer me levar, para onde é que eu quero chegar, elas fiquem mais reais, né? Uhum. Reais. Tá. Aristóteles, vamos voltar só um pouquinho, uma coisa que a gente estava falando, né, sobre a questão da cirurgia, né, dessas obesidades extremas, e a gente queria saber sobre a questão dos riscos e complicações, assim, isso altera, existe mais risco nesses pacientes com obesidades extremas pós-cirurgia? Tá. O que a literatura mostra é que os pacientes com obesidade, essas obesidades que a gente já chama daqui de extrema, acima de 50 de IMC, que eles têm uma taxa maior de complicações e um resultado em relação à perda de peso menor do que os outros pacientes. Independente de técnica? Independente de técnica. Existe uma tendência, principalmente baseada nessas técnicas emergentes, é que você pode estagiar o tratamento desse paciente, porque você não sabe exatamente tudo que ele vai responder com uma técnica ou outra. E como a gente sabe, por exemplo, que é muito mais fácil pensar em acrescentar alguma coisa num sleeve do que num bypass, transformar o bypass em outra cirurgia mais difícil, a gente chama de cirurgia revisional. Então, a gente fala que revisar um sleeve para uma outra técnica, que pode ser até o bypass, né? Você transforma um sleeve num bypass, é mais fácil do que você pegar o bypass para transformar em qualquer outra coisa. Uhum. Então, existe uma tendência, apesar de nós fazermos muito no Brasil ainda, muito mais bypass do que sleeve, essa conta vem se equilibrando ao longo do tempo. Aqui em Brasília, a gente tem ainda uma tendência a fazer mais bypass, tem um amor pelo bypass maior. Eu caso com né? bypass. Todo mundo... Mas a gente sabe que o paciente do sleeve, um paciente que tem um IMC, por exemplo, de 50, ele pode ser submetido a um sleeve. Você espera a primeira resposta dele ali nos 6 meses, até 1 ano de cirurgia, ver como é que ele respondeu. Às vezes é um homem que responde super bem, tem um padrão alimentar, não tem compulsão por doce, não bebe bebida alcoólica, e pode responder super bem a um sleeve e chegar num nível de peso que controla as doenças e que ele está satisfeito como resultado de perda. Então, e se ele em outro momento precisar revisar essa cirurgia, você tem muito mais opções do que se você fizesse um bypass. Entendi. E aí mas em termos de risco, né? Independente da técnica, o risco é maior nesses pacientes? O risco é maior nesses pacientes. Mas tudo é uma questão de preparo. É onde eu queria entrar. Tudo é uma questão de preparo. Se o paciente ele é bem preparado,
você não tem pressa de preparar esse paciente, se a família dá suporte para esse paciente, se você não cai na ansiedade do paciente, você não pode entrar no jogo da ansiedade, porque o paciente chega no consultório querendo emagrecer ontem, né? Então, ele vai entrar num processo, num programa de cirurgia bariátrica. Então, ele vai passar por uma avaliação de vários profissionais e essa velocidade também depende de quanto ele se dedica a isso. E não é só dedicação. No ambiente privado, o paciente, às vezes, tem um plano de saúde que o profissional que ele precisa não atende, né? Então, tem pacientes que todos os profissionais estão praticamente preparados para ele. Tem outro grupo, que aí a gente pega esses pacientes acima de 50, que você diz assim, não, só te opero se você fizer o acompanhamento com fulaninho, né? Não vai servir com qualquer um. Aí você já limita ali um ambiente. E aí o paciente vai ter que correr atrás disso, né? A gente tem que lembrar também que esse ambiente de cirurgia no Brasil, 20% da população tem acesso a plano de saúde. Tem uma população de 80% aí da população brasileira que não acessa plano de saúde. Essa conta até piorou depois da pandemia, né? Era 75, 25 e agora mais ou menos 80, 20. Então, a gente tem que pensar nesse grupo de, né, 4 vezes mais de gente precisando dessa cirurgia no sistema público. Sim. Não, com certeza. E a gente também tem um dado que só 1% das pessoas que precisam da cirurgia bariátrica têm acesso à cirurgia bariátrica. Exatamente. Né? Então, assim, assim, de 100 pessoas que convivem com obesidade, você pensa que só uma, né, vai ter acesso a isso, né, no Brasil. Então, assim, E a gente descobriu que a doutora Cristiane Mulin veio aqui e ela falou que mais ou menos 4% só tem acesso à questão da medicação. Né? Então, assim, muita gente que não tem acesso a esse serviço. Quanto onera, né, o sistema de saúde por conta de todas as comorbidades, todos esses problemas que a gente sabe que quanto mais doença, mais gasto e mais dificuldades para tratar, né? Não, com certeza. E em termos de... Aí a gente está falando aqui do preparo, que eu acho que é muito importante, eu concordo e fico feliz de você estar falando isso, porque eu também acredito, a gente acredita muito nesse preparo como a gente consegue ver o prognóstico desse paciente quando ele é bem preparado, quando ele não é. E às vezes a gente vê que ele não está bem preparado, mas ele não tem como negar a cirurgia, porque senão ele vai morrer, né? Então tem esses casos também que a gente vê, tá complicado, mas ele tem que operar, porque senão ele vai morrer. Mas a gente, falando dessa questão do preparo pré-operatório, você exige essa perda de peso pré-operatório? A primeira coisa que eu exijo... A diferença é muito grande, isso que eu quero saber. A primeira coisa que eu exijo do paciente é que ele não ganhe mais peso. Tá. Né? A partir do momento que ele entra no programa, espero que ele melhore alguma coisa, né? Você já começou o tratamento. Começamos a movimentar. Então, alguma atividade física, alguma caminhada, mexer na dieta, tirar o doce, tirar a bebida alcoólica, não fuma mais, se for o caso. Tudo isso você espera que as coisas tenham algum resultado já de pré-operatório. No paciente extremo, aí você quer que esse paciente perca... Ele geralmente tem uma facilidade de perder 15 quilos, 20 quilos, é até relativamente fácil. Em algumas situações, você precisa, às vezes, internar para que ele tenha acesso a tratamentos medicamentosos, internado, uma equipe ali controlando a dieta do paciente. E a gente teve um caso assim, né? A gente teve um caso junto. Então, a gente precisa convencer a família de que essa perda pré-operatória é importante. Claro, não é sempre que a gente vai conseguir, o mundo real é outra coisa, mas num paciente de extremo de obesidade, essa perda é fundamental, porque quando eu perco alguns quilos, eu já reduzo muito o volume do fígado, isso vai facilitar na hora de... Quando a gente fala, às vezes, a questão do fígado, parece uma coisa assim de outro planeta, mas o fígado, o lobo esquerdo, ele fica repousando em cima do estômago.
E eu preciso chegar na transição entre o esôfago e o estômago. É o início da cirurgia. É ali que eu sei que eu vou conseguir fazer a cirurgia. Além de movimentar o intestino e saber se ele é móvel, se ele é muito difícil de movimentar, se eu vou mudar a estratégia de um bypass para um sleeve, que eu vou mexer só no estômago, essas coisas estão sempre à mão. Mas chegar nessa transição entre o esôfago e o estômago é fundamental. Então, se o fígado não me deixa chegar lá, né, isso já é o início de um grande problema. Recentemente eu operei uma paciente que ela tinha doado há vários anos o lobo direito do fígado para o pai. E o lobo esquerdo, ele assume essa função de crescimento. E justamente o esquerdo era gigante, assim. Então foi uma dificuldade muito maior. Por isso que eu fui para a cirurgia robótica com ela, porque eu sabia que eu ia ter mais ferramentas para chegar nessa região. Né? E ela já tinha feito um sleeve, então era uma cirurgia revisional numa paciente que só tinha o lobo esquerdo do fígado, que era gigante. Só uma curiosidade, essa doação do fígado foi depois da sleeve ou antes da sleeve? Não, bem antes, 20 anos atrás. Entendi, era só para saber. Aí a robótica, né? Vá, minha irmã, pergunta. Não, pode perguntar. Na verdade, eu vou perguntar uma outra coisa que eu fiquei curiosa. Tá, então deixa eu só... Então, essa questão da robótica, né? Eu já assisti, gente, eu já tive o prazer, a honra de assistir o Dr. Aristóteles fazendo uma cirurgia robótica. Gente, é uma coisa, assim... É inexplicável. Você fica, assim... Eu fiquei de boca aberta com a técnica, e eles me explicando tudo, e foi bem legal, assim, fiquei maravilhada, né? Ela chegou aqui empolgada contando. Foi. Eu fiquei maravilhada mesmo. Eu ficaria horas ali assistindo. É muito legal. E admirada mesmo. Fiquei admirada. Eu já gostava da Aristóteles, virei fã, sabe? Depois desse dia. Quando optar pela robótica? Há alguns anos atrás, eu vou voltar um pouquinho nessa linha do tempo. Quando eu entrei em contato pela primeira vez com a cirurgia bariátrica ainda era aberta. Eu vi a taxa de complicação muito alta e me recusei por um tempo a entrar na cirurgia bariátrica. Eu não comecei a cirurgia bariátrica naquele momento. Na hora que a cirurgia bariátrica virou laparoscópica, eu fui fazer treinamento para a cirurgia bariátrica em animais de experimentação, tinham cursos específicos para isso, antes de fazer a cirurgia bariátrica em humano, que é o caminho que você deve seguir. Não é ideal, o caminho ideal é você fazer esse tipo de treinamento experimental, ou hoje, com realidade virtual, você fazer em modelos, para você não ter que nem sacrificar um animal para isso. E na época, era uma grande mudança de paradigma, né? Alguns cirurgiões falavam assim que não dava para fazer a mesma cirurgia através daqueles furinhos, sendo que já era uma realidade para cirurgia de vesícula, já era uma realidade para cirurgia de esôfago, de doença do refluxo. Era só uma questão de tempo para a coisa mudar. As pessoas falavam que... Eu ouvi até recentemente, aqui nesse Papo de Bari, quando a pessoa diz assim, não existem evidências científicas de que a robótica é melhor que a laparoscópica. Claro que não existe. Claro que não existe. Assim como no início da laparoscopia, não existia evidência que ela era melhor que a aberta. Mas intuitivamente, ela já era melhor. Nas cirurgias menores, ela era melhor. Algumas pessoas diziam assim, como você vai operar? Eu opero, mas eu fazia cirurgia de apendicite com incisão assim de 2 centímetros. Por que você vai fazer quatro furinhos que na soma são maiores? A gente já aprendeu tudo isso, que não tem nada a ver, o trauma cirúrgico é outro. É muito melhor. A recuperação pós-operatória é muito mais fácil. Eu fui operado de apendicite por laparoscopia. Então... não tem comparação. São mundos completamente diferentes. Sim. Eu entrei no mundo aberto e fui para a laparoscópica também. A robótica é um avanço inevitável. Inevitável. Da mesma forma que a gente hoje não vai querer um
computadorzão grande aqui em cima da mesa. Ou então aquele computador de uma sala inteira, como era no início da experiência do computador. A gente tem um computador no celular que a gente usa muito mais do que o laptop. Sim, tanto é que Marcela tá com telefone e eu tô com Sem outro computador. sentir falta Exatamente. do laptop. Exatamente. Então, assim, a robótica é um caminho sem volta. Sem volta. A pergunta é, quem é que tem acesso a essa nova ferramenta? Então é a questão do acesso, Do não acesso. é uma questão de que existe um paciente específico para robótica e um específico para vídeo, entendeu? Não deveria acontecer, porque eu vou usar uma outra experiência que eu tive no passado, quando a gente discutia sobre hérnias inguinais. Dizia assim, a hérnia inguinal deve ser feita por vídeo quando ela for dos 2 lados, quando ela já tiver sido operada e ela voltou, então recidivada, ou se ela for muito volumosa, aquela que no homem vai até o testículo. Aí um cirurgião que eu conheci, ele me falou assim, se você nunca fez uma hérnia por vídeo e vai fazer a sua primeira bilateral, ou recidivada, ou muito volumosa, você não vai conseguir terminar essa cirurgia, porque você não tem experiência na hérnia mais simples. Então, você tem que construir uma experiência grande nos casos mais simples para você ir evoluindo para os mais complexos. Você não pode ir para o mais complexo de cara. Aí, claro que você vai fazer bobagem se você vai para o mais complexo. É inevitável. Então, na robótica é a mesma coisa. A questão é só de acesso. Se eu pudesse fazer cirurgia robótica em todos os meus pacientes bariátricos, eu faria. Porque eu tenho muito mais ferramentas. Só que eu estou comparando uma cirurgia que tem poucos anos que a gente está fazendo, robótica, a técnica é a mesma. Ela é mais segura? A técnica é a mesma. Tá. A segurança vem de várias questões. Você é um bom cirurgião, né? Você é um um cirurgião certificado pelas sociedades, você é membro titular das sociedades, né, do CBC, do CBCD, da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, você tem título de especialista. Então, a primeira coisa que o paciente tem que saber, esse médico, ele é cirurgião bariátrico, ele é membro da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, ele é um membro titular, porque isso mostra que ele teve que provar para outros cirurgiões, para a sociedade, que ele cumpriu os requisitos para ser cirurgião bariátrico. Não, o cirurgião bariátrico faz cirurgia bariátrica eventualmente, mas nem é da Sociedade de Cirurgia Bariátrica. Nunca vi num congresso. Não vai dar certo. Né? Gente, tem alguns casos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se ele acha que ele não precisa da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, alguma coisa está errada. É a sociedade que regula toda a cirurgia bariátrica no Brasil. É ela que fornece pessoas lá para a Câmara Técnica do CFM. Então, se eu não preciso prestar contas para essa sociedade, eu estou em um lugar errado. Né? Aristóteles peitou sua pergunta polêmica. A Marcela, vamos mostrar nosso leque novo? Pera, vai, Marcela. Não, eu tava assim aqui. Vá, segura. Gente, desastre total de Marcela. Pronto, vai, Marcela. Já melhorou. Quase. A gente tava fazendo um teste antes aqui, né? Agora eu tenho um leque maior, né? Vamos ver se vai, Marcela. Vai. Vamos. Não, você vai. Eu vou. Tá vendo? Vrá pro Aristóteles. Vrá pro Aristóteles. Aristóteles, mas eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a questão que você estava comentando sobre a questão do cigarro. Alguns pacientes que chegam e vão operar, né, eles fazem uso do cigarro, né? Seja agora, né, essa moda que eu falo do pendrive, né, que é o cigarro eletrônico, até o cigarro mesmo, enfim. Existe uma necessidade de interrupção pré-cirurgia em relação ao uso do cigarro? O cigarro é assim, né? Não. Não pode fumar. Pronto. Ele faz mal, ele causa câncer, vários tipos de câncer, para qualquer pessoa. Então, você não deveria fumar. Nem pendrive, muito menos pendrive. Porque se a gente for ver,
É proibido, né? Peraí, como é o nome? É o vape. Cigarro eletrônico. É o vape. Cigarro eletrônico, assim. Eu tava aqui tentando saber qual era o nome do negócio. Eu também falo pendrive. Eu também Mas falo. assim, eletrônico. É proibido comercializar o cigarro eletrônico no país. Então, para mim, uma pessoa andando com cigarro eletrônico, se ele for visto por uma autoridade policial, ele deveria ser encaminhado para explicar como é que ele conseguiu aquilo ali, onde é que ele comprou, quem é que está contrabandeando. Então, algumas coisas desse tipo. Não, cigarro não dá. Cigarro não dá em fase nenhuma, em cirurgia nenhuma. Mas o paciente é um paciente da vida real. Ele faz um acordo com você para qualquer cirurgia, né? Ele tem que parar de fumar ali. Idealmente, na hora que ele entrou no seu consultório, você disse que vai operar em algum momento. A partir daquele momento é hora de parar. Não consigo parar, vai pedir ajuda, mas só vai operar sem fumar. Não dá para operar fumando. Por quê? Primeiro, para a cirurgia. Os problemas que o paciente já tem previamente com o cigarro, da questão pulmonar, facilitam que ele tenha complicações da parte pulmonar. Complicações que nós já nos despedimos delas há 20 anos, há 15 anos. A gente não pensa mais como uma complicação pós-operatória, uma pneumonia pós-cirurgia bariátrica. É porque o paciente, por exemplo, comparando técnicas lá do início, os cirurgiões, na fase inicial da cirurgia bariátrica laparoscópica, eles gastavam 5 horas, 6 horas, às vezes 8 horas para fazer uma cirurgia bariátrica por vídeo. Não dá para comparar com a cirurgia aberta que eles faziam em 2 horas. Fazer essa comparação é não está correta, né, do ponto de vista científico. Eu tenho 40 anos de experiência aqui e tenho 5 anos de experiência aqui. Não dá para comparar essas duas experiências. Mas eu sou um bom cirurgião e fui bem treinado. Então, eu tenho que tentar não aumentar a taxa de complicação desse grupo e trazer os benefícios da nova tecnologia. Agora, cigarro, de jeito nenhum. Para o paciente bariátrico, ainda tem a questão, o paciente já é doente. Ele tem obesidade, a maior frequência de diabetes, já tem problema da circulação. O cigarro vai piorar isso. Vai piorar, vai aumentar a taxa de problemas que ele tem com diabetes, então não tem cabimento. Aumenta a taxa de problemas cardíacos. Ele é hipertenso, muitas vezes. Então, você tem que acertar lá no primeiro dia de consulta que o cigarro já era. Enquanto isso não for resolvido, não tem cirurgia. De forma nenhuma. Tudo bem, aí ele parou de fumar, você operou, até então o acordo estava mantido, no pós-operatório ele resolve fumar de volta. Vão aparecer úlceras nesse novo estômago, na transição ali na anastomose entre o estômago e o intestino delgado. Ele pode perfurar o estômago excluído, que ele não está vendo na endoscopia. Às vezes a gente descobre no pronto-socorro tendo que operar o paciente, com abdômen agudo, porque abriu uma úlcera, perfurou uma úlcera por uso de cigarro. Vocês estão vendo que o Aristóteles não gosta de cigarro, não, né? Não. Não curte, não vale a pena. E é a questão até da própria cicatrização, né? Com a laparoscopia, assim, pré-operatoriamente não tem cirurgia se estiver usando cigarro. Né? Então, essa questão já foi resolvida. A gente está falando muito mais do paciente que voltou a fumar depois. Com certeza, entendi. E aí mas ele acaba sofrendo as consequências dessa escolha. E eu acho que uma coisa importante que o Aristóteles está trazendo é o seguinte: o paciente também, quando ele para de fumar, é uma tendência que ele comece a ganhar peso, essas coisas a gente às vezes pode até ver isso, né? Se a gente está falando de um paciente que pelo menos tem que controlar o peso, a gente tem que orientar esse paciente a também, mais do que nunca, né, pensar em possibilidade de medicamento, de psicoterapia, ou de acompanhamento psicológico, não necessariamente a psicoterapia, né, mas um acompanhamento breve ali, para controlar ou ajudar nesses processos por conta do cigarro. Então, fique a dica aí, né? Não, Marcelão? Com certeza. Eu acho que a gente tem que... Todo paciente que faz cirurgia bariátrica, eu acho que eu gostei muito da fala do Aristóteles, assim, ele tem que se preparar, e isso envolve uma questão de, desde a parte da alimentação, mastigação, mas assim, preparar de que ele quer ter uma vida nova, né? De que ele
Não adianta só ele fazer, lógico, a gente vai tirar uma comorbidade ali, uma doença grave, mas ele pode desenvolver outras, né? Então, a gente tem que pensar na saúde global desse paciente, né? Eu acho isso muito importante, eu achei isso legal, isso na fala do Aristóteles, porque a gente busca isso o tempo todo, né? E não tem muito cabimento eu estar operando um paciente pensando em melhorar a qualidade de vida, melhorar a sobrevida, porque esse paciente teria mais risco com obesidade de morrer mais cedo, e aí ele consegue melhorar esses parâmetros e arranja um outro que faz ele morrer mais cedo. Né? Então, gente, são escolhas. Já entenderam, Você né? tá pensando em fazer a bariátrica, então vocês já entenderam, já vamos começar a pensar. E hoje em dia a gente tem tratamentos, a gente tem medicações, a gente tem psicoterapia. A medicação também é válida no pré-operatório, né? Para esse paciente perder peso? Olha, toda ajuda que faz o paciente perder peso no pré-operatório é bem-vinda. Endocrinologista pode atuar com medicações. Claro, a gente vai para a vida real e às vezes o uso da medicação que funciona, a única medicação que funciona para aquele paciente é justamente aquela que ele não pode pagar. Sim. Aí eu volto para o outro ponto, que é assim, pelo menos não ganhe mais peso. Sim. Né? Aí a gente vem para a vida real. Pelo menos não ganhe mais peso. Sim. E aí a gente vai equilibrando. Mas é sempre assim, quanto mais peso perder no pré-operatório, melhor. Melhor isso. Ótimo. Aristóteles, a gente ficaria aqui horas conversando, né? Passa super rápido, né, Marcelo? Passa, já passou muito rápido. Mas assim, se você pudesse chegar e dar um conselho para esses pacientes que têm, né, o que a gente está chamando aqui de obesidades extremas, né? Com IMC acima de 50, que conselho, que fala você poderia deixar para esses pacientes? Eu vou deixar primeiro uma fala para o paciente que tem obesidade. Obesidade que está nessa faixa do paciente bariátrico. Opere antes que você piore. É melhor operar com um IMC de 35 e poucas doenças, ou aquela doença que só aparece no exame de sangue, e que você comece a acompanhar com a equipe multidisciplinar, endócrino, nutricionista, psicólogo, que tem uma estrutura que vai te acompanhar durante muito tempo. A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz para a obesidade. Então, a gente não pode esquecer disso. Todas as outras coisas são preconceitos. E na maioria das vezes, de pessoas que não estão habituadas com o tratamento dessa doença, que é uma doença crônica e grave. No paciente de obesidade extrema, esse paciente já deveria ter entrado lá no programa quando ele era obeso grau 2. E, na realidade, a gente está tentando salvá-lo de todo esse tempo que ele ficou ali com risco de morte. Então, não é que seja o mais rápido que ele tem que ser operado amanhã. Ele tem que ser operado mais rápido no ponto que ele está bem preparado. Exatamente. E que tem solução, tem jeito, né? Então, eu acho que assim, muitas vezes os pacientes que têm obesidade extrema, eles estão tão acometidos com a doença que eles desistem, né? Muitas vezes eles desistem de querer se cuidar, de viver, de tudo, mas tem solução. Tem um aspecto psicológico aí. Eu acho que é muito importante a gente entender que por mais que deveria ter entrado antes, às vezes não tinha acesso, não tinha informação, né? Que é muito comum. Não tinha consciência da própria doença. Uma coisa que a gente, né, tem muita dificuldade aqui no Brasil, mas se você está sofrendo com obesidade extrema, tem solução. Tem jeito, procure ajuda. Você vê que tanto no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, a gente tem, não só aqui no DF, mas a gente também tem outras regiões que também operam pelo SUS. Então, não desista de você mesmo, porque tem tecnologia aí para tratar a sua doença, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. E deixar um recado também para a família desse paciente, né? Que, assim, é importante esse cuidado dessa família, né? Não se responsabilizar ou se culpar pelo estado de saúde dessa pessoa. Agora, sempre falo assim, agora é a hora de todo mundo unir força e estarmos juntos dentro do processo, né? Então, a gente precisa juntos, né? Que eu e Marcela, a gente trabalha muito com a rede de apoio do paciente, né? Então, a rede de apoio desse paciente, de fato, precisa exercer esse apoio para esse paciente, para que ele saia
dessa condição de saúde, né? Aristóteles, fale aí onde a gente... Onde que a gente te encontra? Agora é a hora do merchan. Do merchan. Fale. Que as pessoas querem saber de você, quiserem tirar dúvidas ou ter consulta com você, onde que as pessoas te encontram? Assim, meu consultório é no Hospital Santa Lúcia, Sul, né, no bloco C do Hospital Santa Lúcia. Na internet, você colocando Aristóteles Cruz, você acha facilmente o número de contato da minha secretária. Você vai marcar consulta com ela. Minhas redes sociais são bem difíceis, porque eu não sou uma pessoa que... Ele não é blogueiro. Ele não é blogueiro ainda, ele não se ainda. rendeu ainda. Não, eu tenho uma paciente que é muito blogueira, então de vez em quando ela vai numa consulta só para dizer isso, assim, o seu Instagram está horrível. Você precisa mudar a foto. Aí eu sigo alguma orientação dela, né? Porque afinal é uma pessoa que entende mais que eu. Mas estou no Instagram, principalmente no Instagram, respondo os pacientes que me acessam por lá, porque querendo ou não, você tem que criar. Depois que o paciente já é meu paciente, ele tem acesso ao meu celular e vai me mandar WhatsApp, às vezes 20 mensagens em um dia. Acontece. E Aristóteles, pessoas, vamos supor, que moram em outras regiões e querem fazer cirurgia com você, mas não tem a possibilidade de vir sempre na consulta presencial. Você atende online? Sim. O atendimento virtual, ele, principalmente depois da pandemia, ele ficou muito mais fácil. Então você atende, porque tem algumas pessoas que não. Atendo sim. Legal. Porque tem pacientes que realmente eles precisam. Eu já fiz, inclusive, cirurgias revisionais, pacientes operados em outros estados que vieram a Brasília para operar comigo para fazer uma cirurgia revisional. Ótimo. Então, pessoal, você vê que é uma pessoa acessível. Procurem ele. Qualquer coisa também, se não conseguir ter acesso a ele, pode falar com a gente que a gente encaminha direitinho, tá? Pessoal, muito obrigada. Boa noite, Cícero. Obrigada mais uma vez. Bom demais estar aqui com você, Marcelão. Não deixem de nos seguir no @Papo de Bari. É importante lembrar que, além de ver nossos vídeos, compartilharem, é importante vocês também se inscreverem no nosso canal do YouTube. A gente até postou um videozinho lá recente a como vocês se inscreverem lá no canal do YouTube. Né? Então, compartilhem, comentem, a gente adora, chamem as pessoas para nos acompanhar e é isso. Eu estou, né? Vocês me encontram no @Cícero Psicólogo e você, Marcelão? @PsiMarcelaBreu. E é isso, gente. Um beijo, um abraço e até o nosso próximo Papo de Bari. Obrigado, Aristóteles. Obrigado a vocês.